Olá, bom dia. Por mais que a gente ouça falar em crimes virtuais, a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, mas cada dia acontece mais. E só para a gente ter uma ideia, esse tipo de crime cresceu mais de 400% só do último ano para cá. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre esse assunto e tomar café, claro, foi o Superintendente de Investigações Criminais, delegado Augusto Barros. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos conversar sobre esse crime, que às vezes a gente tem até vergonha de falar e de dizer que caiu, né, delegado? Esse é mais um óbice, né, a elucidação dos casos, né? Por que a gente fica com vergonha se a gente que foi a vítima? Porque às vezes, o que lhe leva a cair no golpe é uma ambição, como em alguns casos específicos, de ganhos fáceis, e em outro caso é como se você não quisesse reconhecer, né, que caiu num golpe que tanta gente já vem caindo também. É que você foi boba, é isso mesmo, né? Exatamente, porque a pessoa não quer reconhecer. É uma bobeira tão grande, às vezes, que você fica pensando, meu Deus, como é que eu caí numa coisa dessa, né? Aí você fica com vergonha de reconhecer, mais ou menos, né? Exatamente, mas até para ajudar nesse processo, é importante que se diga que é muito democrático. Nós temos de todas as classes sociais, todos os níveis de instrução, todos caem no golpe. É uma questão que lida muito mais com o emocional da pessoa do que com o intelectual, né? É verdade. E essa nossa vergonha, essa nossa inibição de dizer que caiu, é um trunfo a mais para os criminosos. Lógico, é um trunfo porque eles acabam atingindo mais gente, acabam passando batido, digamos assim, na linguagem mais coloquial, que passa batido porque, no final das contas, as pessoas não procuram as autoridades e, às vezes, há uma notificação, uma subnotificação e nós não temos o quadro completo da quantidade de crimes que, de fato, ocorrem. Pois é, o senhor falou esse percentual, 400% em apenas um ano, e o senhor está me dizendo que não é possível haver subnotificação desse percentual? Não, é certo que há subnotificação. Não é possível, é certo. É certo. Nós conversamos com muita gente que não comunica formalmente. E a comunicação formal, ela nem sempre vai levar realmente à responsabilização do culpado. A maioria desses culpados está espalhada pelo país. Né? São golpes que são cometidos de diferentes estados e cidades. Né? Na sua maioria, eles estão em outra cidade e aplicam golpe. Estão em uma cidade e aplicam golpe em outra cidade, né? Contra pessoas de outra cidade, a partir de informações que eles recolhem na própria internet, muitas das vezes fornecidas pela própria vítima. Né? E com isso, é o problema, com né? isso, exatamente, nós temos a ocorrência de muitos crimes que sequer são comunicados às autoridades. Quando esses crimes não são comunicados, nós temos um quadro parcial do que ocorre. Né? Então, hoje, nossos números apontam para 400% no aumento de registro de ocorrência. Mas a gente acredita que esse número pode ser 3, 4, até 5 vezes maior. Meu Deus! Sim. É verdade, acontece todo dia, toda hora, com todo mundo, né? Todo dia. Por exemplo, o mais comum é o Pix. Você fazer um Pix que ele já foi. Sim. Nesse caso, a responsabilização de uma instituição financeira, se eu faço através de um banco, se eu faço através de qualquer... Que tipo de responsabilização pode ter essa instituição se foi um ato voluntário, deliberado da própria pessoa? Pois é bastante relativa nesse caso específico, né? Todas as instituições bancárias vêm montando, né, estruturas para poder tentar prevenir essas fraudes. Né? Por quê? Porque esses dados nossos estão circulando pela internet, eles são acessados por criminosos que usam para criar o que nós chamamos de engenharia social, né? Que é exatamente uma história muito bem contada, que faz a pessoa crer que está lidando com um conhecido ou com uma instituição com a qual ela mantém relações de negócio. Quando isso acontece, estabelece-se aquele vínculo de confiança, que na verdade não deveria existir, e a pessoa passa a confiar no método, em quem está do outro lado da linha, digamos assim. E o método que é utilizado para isso, se for o caso, ele achar que está, digamos assim, resolvendo um problema no seu banco, né, eles têm um checklist para poder obter novos dados da pessoa e as senhas necessárias para poder contrair empréstimos e por aí vai. E no caso do WhatsApp, que é o mais comum, né, o pedido de Pix pelo WhatsApp, esse é o crime mais cometido, né, o que costuma acontecer é justamente que eles obtêm os dados parciais da pessoa, simulam, né, um pedido de dinheiro,
né, como se um parente ou um amigo próximo estivesse precisando, pedem inicialmente em quantias menores para tornar mais rápido, né, o processo, e se dá certo eles tendem a aumentar a quantia, né, esticando o golpe, né, enquanto há a credulidade da pessoa que está do outro lado. Como se prevenir, né? Difícil, tem que pensar, mas tem que se programar, na verdade, para isso, né? Acho que talvez a dica que a gente dê é, sempre que eu precisar mexer com dinheiro, eu preciso tomar executar 2 ou 3 passinhos aí para tentar confirmar se de fato é aquilo que está acontecendo e não agir automaticamente. Antes da gente passar para esses 2 ou 3 passinhos que são importantes, assim, de forma nenhuma a gente vai reaver esse dinheiro que foi passado, principalmente através de PIX? Sim, em relação à responsabilidade dos bancos, como foi colocado, eu tenho recomendado fortemente às pessoas que procurem sim acionar os bancos de acordo com o tipo de fraude. Há fraudes que de fato se ocorrem por conta de digamos assim, uma pouca cautela ou digamos assim, uma fragilidade nos sistemas de controle dos próprios bancos. Num caso desse como o PIX, em que a pessoa deliberadamente faz a transferência, né, é mais complicado. Né, a pessoa acaba caindo, né, em um furto naquilo que é hoje catalogado como furto mediante fraude. Então a pessoa cria uma história e você acaba caindo, né, numa historinha e transferindo dinheiro voluntariamente. O que a gente recomenda nesse primeiro momento é que a pessoa faça contato imediato com o seu banco para pedir para saber se existe a possibilidade de um bloqueio administrativo. E a partir daí, se tiver ou se não tiver, estudar as possibilidades jurídicas de acordo com o golpe em que caiu, né? Neste golpe em que você transfere deliberadamente, a sua situação jurídica é um pouco mais frágil, né? Porque a pessoa faz a transferência e o banco, na verdade, não se deveu a uma fragilidade da instituição bancária e dos sistemas, né? Mas propriamente, né, há uma falta, talvez, às vezes, de maior cautela da pessoa que transfere dentro desse mundo digital novo que nós estamos inseridos, né? Às vezes a gente não imagina que nossos dados estejam correndo, mas nós temos nossos dados espalhados na internet em muitas plataformas, em muitas instituições, né? Nós temos nossos CPFs, endereços, telefones, né? O Instagram é uma vitrine das nossas vidas. Instagram é uma vitrine, né? E a gente acha tão bonito mostrar tudo que a gente está fazendo, onde a gente está, com quem a gente está, quanto a gente está gastando, né? E a gente mostra até a nota do restaurante, assim. Perfeito. Anota o que comeu, né? Anota o que comeu, tudo. Quer dizer, você conta tudo sobre você. E adianta muito, porque eventualmente você vai sofrer o golpe, ou algum familiar seu vai sofrer o golpe, exatamente quando você estiver mostrando que está viajando ou fora. Isso acontece, principalmente atualmente em relação a autoridades. As autoridades hoje eles também fazem isso com governadores, deputados, com senadores, né? Grandes autoridades também sofrem esse problema. Quer dizer, né? E normalmente, é democrático, como você falou. Democrático. Eventualmente, as redes de relacionamento dessas pessoas sofrem também as tentativas. Digamos que nós temos um político que está em viagem e seus familiares começam, ou eventualmente prefeituras, ou eventualmente outras instituições começam a receber, né, solicitações de pagamento de parcelas, né, de alguma compra, enquanto a pessoa está longe e está sem acesso direto às suas comunicações normais. E aí com isso, normalmente acontecem alguns outros tipos de fraude. Eles aproveitam esse intervalinho aí, né? Perfeito. Eles mexem muito com o emocional da pessoa, não é? Muito, demais. Eles já se aproveitam muito dessa, às vezes, vontade de ajudar, a fragilidade que a gente tem no momento, a gente nunca acha que está caindo numa situação daquela, a gente leva ainda um tempinho para perceber essa coisa toda. Quer dizer, são tudo pontos a favor do criminoso sempre. Perfeito. É sempre uma curiosidade, uma vontade demasiada de ajudar, sem refletir sobre se aquela situação é crível, se ela de fato poderia estar acontecendo. É verdade. Você vê que muitas das vezes é o primo ou sobrinho que está voltando né, que de repente que nunca veio aqui à tua cidade, ou quando vinha de avião, né, porque mora muito distante, de repente ele resolve estar na estrada vindo de carro e está no prego, né? É uma das histórias, né? Tia, estou voltando. Aí a tia que está do outro lado fala o nome do sobrinho.
fulano, é você, e aí você já entregou o nome. Eu mesmo, tia, estou voltando, tudo, só que eu estou com um problema aqui na estrada. Aí o que aconteceu? Eu furei o pneu, quebrei o carro, estou numa oficina, preciso de 1.000, 2.000, 3.000 reais, me ajude aí rapidinho, o meu cartão não está passando. Né? E aí a pessoa, naquele afã de ajudar rapidamente, tirar do aperreio... Que você ainda não viu faz tempo, ele está voltando, está no maior aperreio, se você vai dizer que não, né? Exatamente. Nessa hora nem isso passa pela cabeça de checar aquilo, de ligar para ele, né? Exatamente. Ele está há tanto tempo, ele quer voltar, eu já quero ver, pronto. Exatamente. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, vamos só fazer o intervalinho aqui e já a gente volta para continuar a conversar. Um minutinho só e a gente volta já. Estamos de volta conversando aqui sobre crimes virtuais com o delegado Augusto Barros. É só falar em crimes virtuais e crimes cibernéticos. São a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa, porque se desenvolve no ambiente virtual, mas existem crimes que não são os cibernéticos mas acontecem no ambiente virtual. Como é que eu posso explicar isso daí? Ambos acontecem no ambiente virtual, mas alguns deles não dependem de um processo de intrusão no seu dispositivo informático. O seu dispositivo não foi invadido, né, para que você sofra o golpe. Basicamente, você tinha algumas informações que foram aproveitadas e forneceu algumas outras que deram acesso aos seus sistemas. Isso daí é obtido não mediante a implantação de vírus ou o sequestro de senhas. Muitas das vezes você acaba achando que está lidando com o banco, porque recebeu uma ligação, ou clicou em um link, né, ou recebeu um SMS de que você está... seus pontos vão expirar, por exemplo, né? É muito comum, né? Seus pontos, seus 200 mil pontos, né? Vão expirar. Ponto, mas ele está expirando. Exatamente. Né? Mas a gente não se liga nisso, né? Não se liga. E você pensa, poxa, eu acho que eu tenho 10 mil pontos, mas está dizendo aqui que eu tenho 150 mil, eu não vou deixar expirar, né? Aí a pessoa acha que, poxa, eu vou me beneficiar, ele deu algum erro com eles lá. Então, quando eu digo isso, há também um pouquinho de a sabedoria, né, da pessoa em alguns casos. Então, eles, não, eu vou logo garantir esses pontos aqui para que não expirem. E ela não faz o contato, né, através do site. Ela clica no link do SMS, né, e a partir dali, ou então liga num 0800 que é dado lá, que na verdade não é um 0800, ele remete para uma linha normal, né, e aí você começa a passar os seus dados e eles seguem o que seria um protocolo de atendimento de um banco. Então, até a voz é parecida. A voz é parecida, né? Mais macia, mais os procedimentos todos de as perguntas, aquela coisa de dizer fique tranquilo, você está falando com o banco, não tudo está gravado, tudo está tudo gravado, você pode solicitar a gravação. É verdade. E aí você passa aqueles dados que eles não conseguiram acessar porque não invadiram seu sistema, né? Nesse caso é um crime virtual, né? Mas é um chamado furto mediante fraude, né? No qual ele recebe seus dados, ele engana, né? Para poder furtar os seus dados, seu dinheiro. Né? Os crimes já cibernéticos, né, já são estruturas, né, que entram, invadem sistemas, né, e bloqueiam dados. Seriam os hackers? Né? São os hackers, né, os conhecidos hackers. Né? Todos se denominam de hackers, né, mas na verdade os que criam esses golpes a partir da engenharia social não têm necessariamente um conhecimento mais aprofundado. É um hacker mais fajuto, vamos dizer assim, Ele não possui conhecimento aprofundado sobre programação de mas computadores. Pé de chinelo mesmo assim rouba gente, né? É pé de chinelo, mas ele entende muito, né, os processos psicológicos. Esse cuidado que o senhor falou de ligar para a instituição ou ligar para o número que você já conhece, não para aquele dado naquele link, é um dos 3 passinhos que o senhor falou que são essenciais para se defender? Perfeito. Como são vários tipos diferentes de fraude, né? O que eu digo? Toda vez que você estiver de frente com a possibilidade de fazer um pagamento que você não está acostumado a fazer, ou mesmo que você está acostumado a fazer, mas chegou por uma via diferente, chegou uma mensagem e aquele prestador de serviço não costuma lhe mandar pedido de pagamento por aquele e-mail, né? Toda vez que você estiver diante da possibilidade de efetuar um pagamento, você precisa checar tudo que esse pagamento eu faço
recorrentemente, por qual meio eu faço? E você volta no meio que você faz para checar se existe de fato a pendência ou se não está pago ou do que se trata, né? Então, telefones ou sites que você vai, digita o site mesmo, digita, ou então procura na internet e checa se é de fato aquele site que você costuma utilizar. E quando se tratar de um pedido de um parente, né, checar, ligar para o número anterior. Oi, mudei de número, né? Manda um dinheiro aqui que eu estou com problema. Então, você, antes de dar por certo que aquele número é o número atual daquele parente, daquele amigo, né, verifique no anterior, né, e ligue no anterior. Ver se não está funcionando. Para ver se não está funcionando, né, porque aí sim você vai verificar. Essa parte educacional é a grande arma para nós combatermos. Por quê? Porque os crimes cresceram tanto, então quantidade tão grande, que o próprio combate e os criminosos estão espalhados Brasil afora, né, que nós temos que combatê-los em lotes. Então, acaba acontecendo muitos e você começa a identificar de onde está acontecendo bastante e trabalha em cooperação com a polícia do outro estado para tentar prender as quadrilhas que estão cometendo esse tipo de crime. Essa duplicação de sites, eles são tão iguais, tão parecidos, parecidos e iguais mesmo, que a gente fica confuso. Perfeito. Por exemplo, prestador de serviço, companhia, banco mesmo, companhias aéreas, essa coisa toda. Como é que a gente consegue se defender se a gente, por exemplo, recebe um e-mail, alguma coisa lá no teu Instagram, tem passagem de 70% mais barato. Sim. Aí você entra, tá tudo igualzinho lá, igualzinho. Perfeito. Você nem lembra de ir no site. Perfeito. Você quer aproveitar aquela vantagem, aí a gente mesmo se perde, perfeito, né? Perfeito. E aí, como é que a gente faz? É aquela história, né? Nós tivemos um problema recentemente judicial muito grande no país em relação a uma dessas empresas que comercializava milhas. Essa empresa estabelecida, né? Mas às vezes o próprio negócio em si, ele traz dificuldades porque ele se baseava justamente, né, às vezes na concessão de passagens e às vezes até diárias de hotel com descontos muito grandes. Né? Então acaba se transformando como, às vezes até numa pirâmide. Não chega a ser uma pirâmide financeira como a gente costuma conhecer, mas o negócio se torna insustentável por aí. Né? Nos casos que nós falamos de sites duplicados, né, esses especificamente, pode acontecer de você receber o link através de uma mensagem, né, ou de um WhatsApp para você acessar sua conta. E aí você vai entrar no site deles. Então, qual é a ideia? E hoje, principalmente, quando você usa por exemplo, o aplicativo WhatsApp no computador, se você clicar, ele vai abrir na tela do computador. Na tela do computador, aquele que é o site. Esse daí já é um movimento mais rebuscado, nós estamos falando de hackers mesmo, né, porque eles vão desenvolver um site, duplicar um site, e isso vai requerer uma sofisticação maior. Né? Mas qual é o segredo? Né? Fecha, vai no seu navegador, né? Pode botar no buscador o nome, mas checa o nome da instituição com quem você se relaciona, checa se de fato, quando você entrar, o que está lá, né, é o endereço virtual que você conhece. Né? Às vezes você vai ver net.net, .org, que são às vezes endereços que não existem regularmente nos sites que você utiliza. É verdade. Eu recebi um tempo desse um monte de passagens promocionais da TAM. Sim. Aí bonitinho lá, mas o preço é tão baixo que você já desconfia pelo preço. Eu acho que esse já é um bom indício, né? É um indício, sempre que a vantagem for muito grande. Mas mesmo assim, você fica tentado. Tem passagem daqui para os Estados Unidos por R$900. Gente, não tem passagem daqui para os Estados Unidos por R$900, não é? Mas na hora que você vê, você diz, poxa, eu vou comprar uma passagem por R$900. Só que eles cometiam um erro tão grosseiro, por exemplo, a TAM. TAM não tem mais TAM, é Latam. Latam, mas sim. O site deles era TAM. Olha só. Aí, mesmo assim, eu não fiquei balançada. Eu fiquei balançada. Aí, verdade. Conversando com a minha amiga, uma amiga mais especialista, ela falou, Helder, não existe mais TAM, é Latam. Esse é o erro mais grosseiro que eles estão cometendo. Mas mesmo sendo grosseiro, você acaba olhando a vantagem que está te oferecendo. Esse é que é o maior problema. Exatamente. Bateu a curiosidade excessiva, bateu o desejo de uma vantagem muito grande, não é? Ou bateu o medo, por exemplo, meu Deus, tem alguém
da minha família sequestrado, isso acontece também. Isso. Tem alguém sequestrado, a pessoa baixa a cautela. Então, sempre que você estiver diante de uma, digamos assim, uma cobiça muito grande, né, uma vantagem muito grande, né, aquilo que aguça demais a tua curiosidade, ou aquilo que te impõe um medo muito grande, no medo é mais difícil porque você congela. Mas sempre quando se trata de digitar os dados do seu cartão para poder comprar alguma coisa com uma vantagem muito grande, né, você vai movimentar dinheiro, né, e toda vez que você estiver diante daquela compressão de tempo, faça agora, faltam 30 minutos para acabar a promoção, né? Toda vez que tiver, você tem que parar e pensar, peraí, tem algum motivo para isso estar... Essa pressa toda. Essa questão de digitar cartão, número de cartão e digitar CPF é uma coisa bem delicada, né? É delicada, porque se você fizer isso dentro de um site que foi duplicado do hacker, você vai estar enviando todas as informações pessoais do seu cartão de crédito. Normalmente vai seguir tanto o número do cartão, a validade e o número, até né? O código de segurança, até né? o númerozinho que é o código de segurança, acaba botando. E aí, a partir daí, eles vão incessantemente começar a fazer compras no seu cartão, até que ou a administradora perceba uma atividade suspeita e bloqueie, ou que você suspeite, talvez por acompanhar algum tipo de compra ou por a notificação que às vezes os bancos mandam de compra no cartão, né? Alguns bancos já estão com setores mais estruturados que ligam quando começam a surgir atividades suspeitas, né? Outros não. Então, principalmente hoje na era dos bancos digitais, né, quando acontece um golpe desse tipo, ele transita entre 3, 4, 5 bancos digitais. Eles vão transferindo de um para outro para dificultar a recuperação do dinheiro. Então, o primeiro procedimento seria qual? Ligar para o banco, para o seu banco, para pedir que tente bloquear o valor do número que você já sabe. Bloqueie esse valor. Né? Não ligar para o mesmo número que você já está. Pois é, porque se você ligar para o mesmo número pedindo para ele vai pedir mais um dinheiro que ele está fazendo, ele não pode fazer a seguro-sim. Só uma última pergunta. A polícia, ela já tem estrutura, ela já tem tecnologia suficiente para não correr atrás desse bandido, porque se correr atrás não vai adiantar, não. Pelo menos correr do lado. A gente tem todas as condições de identificar. Nós identificamos, sim. A questão a quantidade de crimes que ocorre é tão grande que nós não conseguimos pegar a todos ao mesmo tempo. Então fazemos grandes trabalhos e a pessoa não vai responder por cada crime, mas ela vem cometendo o crime durante algum tempo, né? E por conta daquela recorrência, né, você acaba priorizando aqueles que estão mais ativos, né? E aí vai depender de outras questões relacionadas à estrutura do país, porque às vezes nós temos uma estrutura boa aqui no Maranhão, né, mas temos que pegar uma quadrilha que está no Pará, por exemplo, não é? E aí temos que fazer um trabalho conjunto com os colegas. Tem que ter um pareamento de tecnologia para a coisa funcionar certinho. E de cooperação, né? E de estrutura de policiais lá para que possam nos auxiliar. Olha, acho que a gente passaria a manhã todinha aqui conversando sobre isso e ainda ia ter coisa para a gente saber, tem viu? Muito assunto. Bom, vamos conversando devagar. Mas, delegada Augusto Barros, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, por dividir todas essas informações e conhecimentos. É sempre um prazer. Nós queremos deixar muito claro que as pessoas precisam entender como esses crimes estão disseminados na sociedade e que o primeiro passo realmente é educação. A pessoa tem que educar, entender melhor os sistemas que usa. Às vezes a gente começa a usar sistemas sem estar muito, sem compreender direitinho como é que eles funcionam, né? E essa mudança irreversível para o mundo digital, ela tem que trazer um processo educacional também. Tem que entender as possibilidades e também restringir os dados que nós alimentamos em algumas das nossas redes sociais. Em outras palavras, se cuide. Cuide de você primeiro e depois a gente vê o resto. Mas muito obrigada, bom dia. Bom dia a você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando. Às 9 horas da manhã, com informação, café quentinho, tudinho para deixar sua manhã muito bem informada. Tchau e até a próxima.